Olá pessoas, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal, eu espero que vocês estejam bem. Para quem é novo por aqui, eu sou a Stephanie, eu sou astrônoma e estou fazendo meu doutorado aqui na Universidade de Nottingham, na Inglaterra. E hoje eu vou contar para vocês um pouco das diferenças e também das semelhanças entre as universidades que eu já passei, as universidades que eu já frequentei. Então, gente, esse é um vídeo de experiência pessoal, tá? Então, obviamente, tudo isso que eu vou falar está relacionado ao tempo que eu passei nessas universidades. Pode ser que coisas tenham mudado, tá? Só quero deixar claro que vai que daqui a alguns anos as coisas mudem, aí vão falar, mas você falou isso. Enfim, eu tô falando sobre a minha experiência pessoal dos tempos que eu passei nessas universidades. Então, aqui eu tô falando da UFRJ, que foi onde eu fiz a minha graduação, da USP, que eu fiz no meu mestrado, e aqui da Universidade de Nottingham. Bem, eu já começo dizendo que as diferenças são mínimas. Por que eu tô dizendo isso? Cara, é tudo muito parecido. Então, assim, eu já preciso avisar vocês que não vai ter uma diferença muito grande, não vai ter aquela coisa, uau, nossa, que diferença. Então, assim, as diferenças são pequenininhas e vocês vão entender ao longo do vídeo por que eu tô falando isso. Bem, mas vamos lá. Então, vamos começar com as coisas que são parecidas. Aqui eu vou narrar como é o dia a dia de um pós-graduando em cada uma dessas universidades. Obviamente, eu não fiz pós-graduação em todas elas, então vai ser sobre o que eu observei. Por exemplo, na USP eu fiz mestrado, eu não fiz um doutorado. Mas eu estava lá, então eu estava vendo como as coisas aconteciam. Na UFRJ também, eu fiz a graduação, então eu observava como as coisas aconteciam. Mas, obviamente, eu não fiz doutorado nas 3 universidades. E, gente, pode ser que as coisas mudem de universidade para universidade, tem isso também. Bem, o dia a dia, basicamente, você vai para a universidade, você trabalha, e aí no departamento vão ter diferentes coisas que você tem que fazer, que são atividades obrigatórias, como, por exemplo, os seminários. O que são os seminários? Seminário é quando você vai lá para assistir uma palestra. Enfim, todas as 3 universidades têm isso, os seminários, que você vai e assiste. Geralmente é um pesquisador de outra universidade, pode ser um pesquisador da própria universidade também. Mas, enfim, é você assistir palestras de ciência, às vezes divulgação científica, etc. Então, os seminários tem nas 3 universidades. Uma outra coisa que tem nas 3 universidades é o Journal Club. O Journal Club é quando as pessoas se juntam para discutir um artigo. Então, toda semana tem um artigo que a gente tem que ler e discutir esse artigo com as outras pessoas. E, por exemplo, esse ano eu que estou organizando o Journal Club daqui. Então, assim, tem o Journal Club. Nas 3 universidades tem o Journal Club. Uma outra coisa também é o Lunch Talk. O que é esse Lunch Talk? É basicamente um seminário, só que geralmente quem dá são os alunos. Então, é bom aí para os alunos irem aprendendo como apresentar uma pesquisa científica. E isso é importante porque ao longo da vida acadêmica a gente sempre tem que apresentar o nosso trabalho em conferências, em eventos, etc. Então é importante saber apresentar o resultado. Apresentar aí os resultados da sua pesquisa. Eu lembro que quando eu estava no UFRJ também tinha alguma coisa assim parecida. Aqui toda sexta tem o Cake Friday, que é basicamente todo mundo se junta para comer bolo. E aí o pessoal se junta, come bolo, toma café eventualmente. E conversa. É um evento semanal, assim, de interação. Eu lembro que na USP tinha isso também. Geralmente o pessoal se reunia para comer e trocar uma ideia. Uma coisa que a gente tem que fazer são os relatórios. Os relatórios, basicamente, você tem que escrever o que você fez. Geralmente esses relatórios são anuais no Brasil. Aqui a gente também tem que fazer esses relatórios anuais, mas a gente também faz uns relatórios mensais. Então, todo mês você tem que mandar um e-mail dizendo o que você fez. Assim, não é nada tão trabalhoso quanto o relatório anual, mas é um relatório mensal que tem aqui e que não tinha no Brasil. Bem, pelo menos não tinha na USP esse relatório mensal quando eu fazia mestrado. Na UFRJ, para ser sincera, eu não sei se tem. Mas, em geral, no Brasil, os relatórios são anuais. Bem, então já que tem essa pequena diferença, vamos começar com outras diferenças também. Bem, a maior diferença e também o motivo de eu ter escolhido vir para cá é o inglês. A vida acadêmica requer muito inglês, porque você tem que apresentar o seu trabalho em conferências em inglês, você tem que escrever artigo em inglês, você tem que ler os artigos em inglês. Então, assim, eu realmente achava que eu precisava muito melhorar o meu inglês. Então, por causa disso, do inglês, eu decidi vir para cá. Porque eu pensei que se eu morasse num país em que a língua nativa é inglês, eu ia aprender inglês mais rápido. Então, esse foi um dos motivos que eu escolhi vir para cá. Eu tenho um outro vídeo aqui no canal que eu explico melhor por que eu vim para cá, por que eu escolhi vir para cá. Então, se você quiser saber mais sobre isso, eu vou deixar linkado aqui em cima, beleza?
Mas, enfim, o inglês é uma das diferenças. Aqui as coisas são em inglês e no Brasil as coisas são em português, em geral. Bem, alguns seminários são em inglês no Brasil também, porque várias vezes os seminários são de pessoas de fora do Brasil, pesquisadores de fora do Brasil. Então, às vezes, os seminários lá eram em inglês. Então, mesmo no Brasil, é importante ter o inglês, porque às vezes as conferências no próprio Brasil, as pessoas conversam lá em inglês. Mas, obviamente, porque aqui é uma língua nativa, se fala inglês em todo lugar. Bem, uma outra diferença é que eu não fiz matéria nenhuma. Eu fiz um cursinho de Python quando eu cheguei e que foram só algumas aulas. E eu fiz uma coisa chamada Background Reading, que eles me deram uma lista de coisas que eu tinha que estudar sobre astronomia e depois de um ano eu fiz uma prova oral no qual eles me perguntaram várias coisas sobre essa lista. Foi isso, basicamente. No Brasil, em geral, os alunos fazem várias matérias, então essa é uma diferença. Uma outra diferença é a duração do doutorado. O meu doutorado aqui vai demorar 3 anos, enquanto no Brasil, geralmente o doutorado, depois que você faz um mestrado, dura 4 anos. E se você faz doutorado direto logo depois da sua graduação, o seu doutorado leva 5 anos, em geral. Na real, que em geral aqui as pessoas não fazem mestrado. Elas da graduação, elas fazem logo o doutorado. Então, essa é uma outra diferencinha. Uma coisa que eu ouvi quando eu vim pra cá e que eu nunca tinha ouvido no Brasil era essa coisa de fazer um projeto por ano. Então, a ideia é você fazer um projeto por ano, aí finaliza aquele projeto e aí depois vai para um outro projeto e vai fazendo isso em cada ano. Mas isso, sim, é uma diferença prática mínima. Eu acho que isso pode variar também muito de orientador para orientador. Então, pode ser também que eu não tivesse visto como outros pesquisadores trabalhavam no Brasil. Então, eu acho que... Eu nem sei se isso é efetivamente uma diferença. Isso é só uma coisa que eu observei. Um outro ponto é que, pelo fato de eu estar na Europa, aqui tem acesso a colaborações diferentes. Então, por exemplo, aqui a Inglaterra faz parte do ESO, que é uma grande colaboração entre astrônomos no mundo. O Brasil estava para entrar no ESO, mas aí acabou que não entrou. Então, esse acesso a grandes colaborações é uma diferença. Lembrando aqui que eu tô falando da astronomia, tá? E eu tô dando o ESO como, por exemplo. Mas assim, os pesquisadores brasileiros estão em várias outras colaborações, tá? Enfim, essas são as principais semelhanças e diferenças que eu notei até agora. Todas as universidades que eu citei aqui fazem pesquisa de ponta. Então, não é como se essas diferenças importassem na qualidade de pesquisa feita em cada uma delas, tá? Tem muita gente que tem essa visão de que tudo de fora é melhor, mas não é bem assim. A UFRJ e a USP têm pesquisadores de ponta e são universidades reconhecidas no mundo inteiro. Então, assim, apesar das diferenças, todas as universidades que eu falei aqui são muito boas. Se você tem alguma experiência com universidades de outros países, comenta aqui embaixo para a gente discutir aí as diferenças. Se você tem alguma pergunta sobre alguma coisa que eu não citei no vídeo, também comenta aqui embaixo. Se você gostou do vídeo, deixa o like e não esquece de se inscrever no canal para não perder aí vídeos de astronomia e possivelmente experiências pessoais e carreira, etc. Então é isso, pessoal. Até a próxima!